Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E para este vídeo aqui vai uma pergunta para vocês. Vamos discutir uma questão bem básica em termos de conceito da bioquímica, da fisiologia e da fisiologia do exercício, que é, quando a gente fala em anabolismo, isso significa estritamente, exclusivamente hipertrofia muscular? E catabolismo é somente quebra de massa muscular, quebra de actina e miosina? Vamos discutir esses conceitos, anabolismo e catabolismo? Pessoal, vamos lá então, atenção aí. Quando nós falamos em anabolismo e catabolismo, na verdade muita gente imagina isso pura e simplesmente, anabolismo é ganho de massa muscular ou é hipertrofia. E não é isso, né? Anabolismo e catabolismo são processos relacionados ao conjunto de reações químicas que acontecem no organismo, para todo o conjunto de funções orgânicas. Essas reações, agora atenção nisso, todo o conjunto de reações, algumas das reações que acontecem, uma infinidade das reações químicas que acontecem no organismo, são reações destinadas à síntese de moléculas mais complexas, moléculas maiores, a partir de moléculas menores, de moléculas mais simples. Ou o conjunto de reações no organismo, também algumas dessas reações, de uma infinidade de reações químicas no organismo, são reações destinadas, e que ao final delas promovem a degradação de moléculas maiores, de moléculas mais complexas, em moléculas mais simples, ou seja, degrada uma grande molécula nas suas partes menores. Esses conjuntos de reações, quando nós falamos nas reações que levam à síntese de moléculas maiores a partir de moléculas mais simples e menores, aqui nós estamos falando em anabolismo. Então, anabolismo ou reações anabólicas são aquelas que sintetizam, que constroem moléculas maiores a partir de moléculas mais simples. E, em geral, o anabolismo, para acontecer essa síntese de moléculas mais complexas, essa aqui é um conjunto de reações que gasta energia ATP. Tá legal? Então eu estou construindo uma macromolécula para aquilo que é depois a finalidade dessa molécula maior, e isso leva no organismo, isso leva ao gasto de energia. E aqui, então, o consumo de energia. As reações anabólicas consomem energia vinda do ATP para que elas aconteçam. Por outro lado, quando eu estou falando em conjunto de reações que quebram, que degradam moléculas maiores nas suas menores partes, e eu já vou dar os exemplos disso para vocês, nós a partir daí estamos falando em catabolismo. Todo o conjunto de reações que quebram moléculas maiores nas suas menores partes, em moléculas menores mais simples. Tudo isso é catabolismo. Portanto, nós temos reações anabólicas e catabólicas. Em geral, as reações catabólicas ou catabolismo são reações que liberam energia, que produzem energia. Catabolismo produz, libera energia, e as reações anabólicas consomem energia. Ô Cássio, dá um exemplo para a gente em relação a isso. Para ficar muito simples o entendimento, principalmente para nós aqui na área do exercício, da fisiologia do exercício, fica muito simples, não é? Nós entendemos isso em relação a algumas das macromoléculas. Quem são as macromoléculas? As grandes moléculas mais complexas. Por exemplo, proteínas. A macromolécula, toda proteína é uma molécula grande. E a síntese de proteínas vem de onde? De você utilizar os vários aminoácidos, e juntando os aminoácidos, que são as moléculas menores, para formar uma macromolécula, uma grande molécula, que é uma proteína. Sempre que nós utilizamos aminoácidos e levamos a síntese a partir desses aminoácidos, sintetizamos uma molécula maior, uma proteína qualquer, nós estaremos diante de um conjunto de reações de anabolismo proteico. Quando eu pego uma proteína, quebro essa proteína e libero dela os aminoácidos, isso é o catabolismo proteico.
Por exemplo, daí vem a hipertrofia. Se eu tenho a síntese de actina e miosina, nós estamos diante de anabolismo, que promove um aumento da massa muscular. Isso é a hipertrofia. Tem vídeo aqui falando sobre a hipertrofia, papel de célula satélite na hipertrofia, mas a hipertrofia é um exemplo de anabolismo proteico, reações anabólicas. E se eu tenho a quebra da actina e miosina, que isso vai determinar uma redução, uma quebra da massa muscular, né, uma degradação, um catabolismo proteico. Então, se eu tenho a quebra de actina e miosina de qualquer uma outra proteína, eu estou diante do catabolismo proteico. Uma outra macromolécula aqui no organismo, né, nos animais, que é o glicogênio. Então fica fácil entender, né, o anabolismo e o catabolismo olhando para o exemplo das macromoléculas. Glicogênio, lembra que a gente sintetiza e armazena prioritariamente nos músculos e no fígado. E a partir daí, se eu sintetizar o glicogênio, eu sintetizo o glicogênio a partir de quem, Cássio? Lembra? Pego várias glicoses, o fígado, o músculo, juntam várias glicoses, né, que são polimerizadas, juntadas. A glicose é o monômero, a glicose é o monossacarídeo, é a molécula menor, mais simples. Reúne, junta várias dessas glicoses e forma uma molécula maior, uma molécula mais complexa. Agora, uma macromolécula, que é o polissacarídeo animal, que é o glicogênio. Sempre que eu tenho síntese de glicogênio, todas as reações que acontecem lá no fígado ou no músculo para sintetizar o glicogênio, que o nome disso é o quê? Glicogênese. Isso é o quê? São reações anabólicas. Isso é o anabolismo do glicogênio. Quem, por exemplo, estimula isso? Quem estimula o anabolismo proteico de actina e miosina? Por exemplo, a testosterona. As reações como um todo são estimuladas, são catalisadas por enzimas. E essas enzimas são estimuladas ou inibidas por uma série de fatores. Por exemplo, alguns hormônios que estimulam ou inibem algumas enzimas anabólicas ou catabólicas, enzimas anabólicas relacionadas à síntese dessas moléculas, enzimas catabólicas, aquelas que são responsáveis pela degradação, pela quebra. Quando eu tenho aí, então, a testosterona, é um hormônio anabólico para actina e miosina, a insulina, um hormônio anabólico, né, para actina e miosina. O cortisol. O cortisol é um hormônio que estimula vias, né, reações e enzimas relacionadas ao catabolismo proteico. Catabolismo, por exemplo, de actina e miosina. Então, são hormônios regulando vias anabólicas e catabólicas. O glicogênio é a mesma coisa. A insulina é um hormônio que estimula a síntese de glicogênio, que estimula, portanto, a glicogênese. Por outro lado, por exemplo, o glucagon estimula a glicogenólise, lise quebra, e estimula então a quebra do glicogênio. Se eu quebro o glicogênio na sua menor parte, que são as glicoses, eu estou retirando as glicoses individuais do glicogênio. Na medida em que eu quebro essa molécula maior em molécula menor, eu estou numa reação ou num conjunto de reações catabólicas. Aí eu tenho o catabolismo do glicogênio, isso é a glicogenólise. Da mesma forma, a utilização da glicose, por exemplo, na via oxidativa para geração lá no final do ATP, a quebra da glicose em partes menores para gerar energia, também é o quê? Catabolismo. E vejam que essas reações catabólicas liberam energia para as funções, né, do organismo aí como um todo. Por exemplo, a liberação de energia para a contração muscular. Então, está aí um exemplo a mais de anabolismo e catabolismo que não tem estritamente ou exclusivamente a ver com hipertrofia. Qualquer reação, né, ou qualquer conjunto de reações que sintetiza uma molécula maior a partir das moléculas menores, mais simples, é anabolismo. Quaisquer conjunto de reações que degradam uma molécula qualquer maior nas suas menores partes, é catabolismo. E aí, além então do glicogênio, como exemplo, nós também podemos usar outra macromolécula nossa, que são os triglicerídeos, né, relacionado agora à macromolécula das gorduras, né, dos lipídios no organismo. Os triglicerídeos, lembra? O triglicerídeo é uma molécula grande, é uma macromolécula formada por uma base de glicerol e mais
3 ácidos graxos livres. Então, sempre que eu tiver síntese de triglicerídeo, eu estarei diante de anabolismo. Eu vou pegar o glicerol e os ácidos graxos, as moléculas menores mais simples, e submeter às reações que no final sintetizam triglicerídeo, uma molécula maior. Portanto, eu estarei diante de um anabolismo para os triglicerídeos. Quando eu construo, quando eu sintetizo triglicerídeo, por exemplo, lá no tecido adiposo, isso é uma lipogênese, tá ok? Quem estimula isso, por exemplo, Cássio, que seria um hormônio anabólico para o triglicerídeo? De novo, aí a insulina estimula a síntese. Por outro lado, se eu tiver a quebra, a degradação do triglicerídeo nas menores partes e ir liberando o glicerol e os ácidos graxos, eu estou quebrando essa molécula maior, isso seria o catabolismo do triglicerídeo. Qual o nome disso? Lipólise. Lise, quebra do lipídio, lipólise. Qual o hormônio que faz isso, Cássio? Que estimula o catabolismo lipídico, o que estimula a lipólise? A adrenalina, por exemplo, o GH também. A adrenalina estimula a enzima que é a lipase hormônio sensível a aumentar a quebra a lise, do triglicerídeo. Aí nós temos o catabolismo do triglicerídeo, a lipólise. Pronto, gente. Então, anabolismo não é sinônimo exclusivamente de hipertrofia. Todas as reações que levam à síntese de uma molécula maior a partir das suas matérias-primas, a partir de moléculas menores e menos complexas. E catabolismo, o inverso disso, a degradação das moléculas maiores. Espero que tenha ficado claro, Você que gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu joinha aí, recomende o nosso vídeo para os colegas de vocês, para os conhecidos, recomende o nosso canal, faça parte aqui também do nosso clube de membros. Isso é uma forma de nos auxiliar, para que a gente possa manter o canal e manter esse conjunto de iniciativas nossas, para poder garantir um melhor nível aí de formação, de informação e de qualificação profissional aqui no campo da saúde. E eu espero revê-los aqui nos nossos demais vídeos no canal. Muito obrigado.